Olá, meu nome é Messias Natanael, sou aluno do 5º período do curso de Teologia da Faculdade Internacional Cidade Viva e é com satisfação que apresento a primeira parte do meu trabalho de conclusão de curso, que tem como tema o estado final dos homens e das nações do mundo, conforme ensinos presentes na Bíblia Hebraica e no Novo Testamento, em diálogo com autores patrísticos e modernos. Essa pesquisa surgiu do impacto pessoal e teológico que experimentei quando, ainda adolescente, tive contato com a teologia de Russell Norman Champlin, em sua monumental trilogia, o Antigo Testamento interpretado versículo por versículo, o Novo Testamento interpretado versículo por versículo, e sua enciclopédia de teologia e filosofia. Especialmente com sua defesa, juntamente com autores clássicos, da amplitude dos efeitos da encarnação e paixão de Cristo nas 3 dimensões da existência, a saber, os céus, a terra e o Hades. Tendo como base principalmente Filipenses 2:10 ao 11, Efésios 4:8 ao 10, e 1 Pedro 3:19 ao 20. Essa provocação inicial me levou a investigar, após algum tempo que passei em familiarização com a obra do referido autor, se a ideia de uma restauração final de toda a criação teria fundamento bíblico e tradição histórica legítima dentro da fé cristã. Período de investigação este que me tomou 10 anos. Com essa problemática em mente, para o presente trabalho, formulei a seguinte pergunta norteadora: qual será o estado final dos homens e das nações do mundo, segundo os ensinamentos das Escrituras e da tradição presente na história da Igreja? Identifiquei que, embora as Escrituras testemunhem uma concepção de juízo real e severo em relação aos ímpios, elas também apresentam uma perspectiva restaurativa e reconciliadora para com esses mesmos indivíduos, como se depreende de passagens como Salmo 22, 27 ao 28, Lamentações 3, 31 e 33, Jonas 4:10 ao 11, 1 Timóteo 4:10. A partir disso, construí a hipótese de que a teologia bíblica do juízo articula uma tensão entre a gravidade da punição e a finalidade reconciliadora do julgamento divino. Assim se propõe que o juízo, justamente por ser sério e inegociável, tem como objetivo último não a destruição ou o tormento infindável, mas a restauração do ser humano diante de Deus. A hipótese desenvolve-se a partir das seguintes premissas: que Deus deseja salvar a todos, 1 Timóteo 4:10, que a expiação realizada por Cristo foi efetivada em lugar de toda a humanidade, 1 João 2:2, e que essa vontade salvífica divina, portanto, não pode ser frustrada em termos finais e eternos, Isaías 46:9 e 10 e Jó 42:2. Seja por qualquer criatura, seja pelo poder do mal, Romanos 8:38 ao 39. Negar a consumação da reconciliação de todos os seres com Deus implica não apenas a rejeição de textos bíblicos centrais, como este trabalho visa apontar exegeticamente, mas da própria lógica teológica das Escrituras, mas também a afirmação de uma autocontradição ontológica, à medida que a condição humana, segundo a própria revelação bíblica, é definida como ex Deo ad Deum, isto é, criada por Deus e para Deus, Romanos 11:36 e Colossenses 1:16. Sendo todos os seres humanos chamados à comunhão última com Deus, ideia trabalhada pelos conceitos visio Dei e Theosis, não é coerente sustentar que os ímpios ressuscitados, uma vez plenamente iluminados em suas consciências pela consumação escatológica da criação, possam eternamente rejeitar essa comunhão, como têm postulado alguns teólogos. Isso porque a liberdade verdadeira é, por natureza, liberdade orientada a Deus, seu bem supremo e fim último. O momento em que, conforme 1 Coríntios 15:28, Deus será tudo em todos. Negar esse desfecho não seria apenas uma incoerência antropológica e ontológica, mas também uma negação da eficácia e fidelidade do próprio Deus, que estabeleceu no ser humano esse fim último. Seria, em última análise, contrariar a teologia da criação e da providência, segundo a qual o Criador conduz sua obra à plenitude da reconciliação e da glória. Quanto à justificativa e relevância da pesquisa, o presente trabalho propõe um universalismo particularista, que definirei a seguir como uma terceira via teológica distinta tanto do exclusivismo, que reserva os efeitos da redenção a exclusivamente poucos eleitos, quanto do pluralismo relativista, que dissolve o valor único da revelação cristã. Trata-se, portanto, de uma alternativa teologicamente legítima, fundamentada na soberania de Deus, na eficácia da graça e na universalidade da vontade salvífica divina, contrapondo-se aos modelos tradicionais do tormento eterno e do aniquilacionismo. Do ponto de vista pastoral, trata-se de uma reflexão profundamente esperançosa e libertadora. Ela nos convida a anunciar um Deus que em Cristo reconcilia todas as coisas e que atua no tempo e na eternidade para que ninguém se perca. Essa abordagem teológica tem ganhado atenção renovada em diferentes formas e ênfases, com autores como Karl Barth, Jürgen Moltmann, Hans Balthasar, David Bentley Hart e Hilaire Ramelli, defendendo ou ao menos abrindo espaço para uma leitura universalista da missão de Cristo e do juízo final.
Quanto à metodologia e estrutura dessa primeira parte, a pesquisa é qualitativa, de caráter teórico exploratório, com base em pesquisa bibliográfica de fontes primárias e secundárias e abordagem teológica e histórico-hermenêutica. Na primeira parte da monografia, concentrei-me em conceituar com rigor o universalismo dentro do campo teológico. Para isso, analisei o significado e as origens do termo universalismo, distinguindo suas aplicações filosóficas, sociológicas e especialmente teológicas. O conceito de apocatástase, termo bíblico patrístico que significa restauração ou reconciliação, com base em passagens como Atos 3:21 e Mateus 17:11, e a classificação dos 3 principais modelos de universalismo: o pluralismo, que afirma que todas as religiões podem conduzir a Deus sem exclusividade; o inclusivista, que reconhece a centralidade de Cristo, mas admite que pessoas possam ser salvas sem conhecê-lo explicitamente; e o universalismo particularista, que defende que todos serão salvos por Cristo, mas somente por ele e por conhecerem-no deliberadamente, ainda que o processo envolva juízo e purificação. Este último é o foco principal da pesquisa e é o único que, mediante as adaptações das categorias propostas por Champlin, preserva a tensão entre justiça e misericórdia, entre liberdade humana e soberania divina, entre juízo e reconciliação. Essa primeira parte do trabalho lança as bases conceituais e hermenêuticas para todo o desenvolvimento exegético e hermenêutico posterior. Ela demonstra que o universalismo, longe de ser uma inovação moderna, tem raízes antigas e bíblicas, e que sua rejeição sistemática se deu mais por pressões dogmáticas e políticas ao longo da história do que por consenso exegético. O trabalho pretende mostrar também que há uma coerência interna entre a ideia da reconciliação universal e o testemunho que perpassa todas as Escrituras, como nos textos paulinos e joaninos, onde Cristo é apresentado como aquele que irá reunir em si todas as coisas, Efésios 1:10, e como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, João 1:29. No que diz respeito à análise crítica da tradição patrística, este trabalho demonstrará que a cosmovisão universalista presente nas Escrituras, conforme discutido até aqui, encontrou eco e desenvolvimento em autores como Orígenes, São Gregório de Nissa e São Máximo Confessor. Ainda que nem sempre de forma sistemática ou dogmaticamente definida, os fundamentos dessa perspectiva também se fazem presentes nos escritos de outros pais da Igreja, como São Clemente de Alexandria e Santo Atanásio, entre outros. Os textos desses autores serão analisados em diálogo com aqueles que defenderam posições escatológicas distintas, com o objetivo de avaliar criticamente suas justificativas e a coerência teológica de suas abordagens, especialmente à luz do desenvolvimento da escatologia cristã nos primeiros séculos da Igreja. O trabalho examinou ainda algumas implicações práticas decorrentes da adoção de uma visão escatológica universalista, entre as quais se destacam o estabelecimento da dignidade de cada pessoa humana como ente eternamente buscado por Deus, o suporte teológico a modelos de justiça restaurativa, tanto no âmbito eclesial quanto na sociedade civil, reafirmando o valor da reconciliação e da transformação pessoal, a revelação plena da glória do Evangelho, que se manifesta por meio de uma mensagem radical de esperança, verdadeiramente compatível com o anúncio de boas novas e que estimula sua proclamação ao mundo com convicção e alegria, o oferecimento de consolo e conforto inestimáveis quanto ao destino de entes queridos e conhecidos falecidos, reduzindo a ansiedade espiritual e promovendo uma compreensão mais ampla do amor divino e uma ponderação equilibrada entre a justiça e a misericórdia de Deus, a convicção de que, em sentido último, ninguém está irremediavelmente perdido, o que fortalece uma pastoral de acompanhamento marcada pela empatia, pela escuta e pela caminhada conjunta, em vez de simples imposição de normas, ajudando as pessoas a reconhecerem que estão desde sempre envoltas pela misericórdia divina. E, por fim, uma pastoral centrada na conversão do coração, movida pelo amor à lei de Deus per se, e não pelo temor de uma separação eterna marcada por tormentos. Essa abordagem não relativiza a gravidade do pecado, mas reorienta o foco para a fidelidade constante de Deus e para a ação transformadora de sua graça. Assim, concluo nessa etapa inicial da pesquisa que há fundamentos bíblicos, patrísticos e teológicos suficientes para considerar o universalismo cristão como uma via doutrinária possível, legítima e pastoralmente frutífera. As próximas sessões da monografia se aterão às análises exegéticas da Sagrada Escritura e estabelecerão um diálogo com os pais da Igreja e autores modernos, examinando as explicações teológicas e filosóficas dessa proposta. Muito obrigado, Deus abençoe.